Fala, parceria! Professor Franeta na área para falar sobre Enem, revisão Enem, Geografia Geral. Esse vídeo vai ficar meio grande porque tem muito conteúdo. Então respira fundo, papel e caneta. Vem com o like porque aqui é Geo Raiz Geografia com lousa e giz para fazermos uma revisão Enem. Se você não está ligado, a parte de Geografia do Brasil eu já fiz, vou deixar nesse card aqui. E agora eu vou fazer a parte de Geografia Geral. Cara, o que eu fiz? Eu fui olhar quais são os temas que mais caem no Enem. E eu vi que Geografia Física é o tema que mais cai em Geografia Geral. E globalização está entre os temas também que mais caem em Geografia Geral. E tentei trazer uma revisão sobre isso. Vamos lembrar que isso é uma revisão. Para dar Geografia Física toda no cursinho, eu demoro quase 2 meses. Então, vem com o pai e vamos começar a falar sobre clima. Mas se você já chegou aqui, curte o vídeo, fortalece os professores produtores de conteúdo. Produção independente é com a gente. Vamos lá, vamos falar de clima. Cara, o que pode aparecer de clima em geografia geral, não estou falando de geografia do Brasil, no Enem? Você tem que ter muito claro os elementos que compõem esse clima, que interferem nesse clima. Então você precisa saber como que a altitude, a latitude e algumas questões sobre ventos aparecem. Vamos lá, vamos começar com a altitude. Você tem que saber que ao nível do mar é mais quente e quanto maior a altitude vai ficando mais frio. Por isso que tem neve lá no alto da montanha, meu irmão. Fazendo uma comparação aqui bem paulista, se você estiver em São Paulo e Ubatuba, que estão na mesma latitude, as duas cidades são cortadas pela linha do Equador, o que acontece? São Paulo é mais frio. Por quê? Porque Ubatuba está ao nível do mar, é uma cidade litorânea, enquanto São Paulo está ali perto de uns 800 metros de altitude. Próximo, latitude. Você lembra que próximo da linha do Equador é mais quente. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto menor a latitude, quanto maior a latitude, vai caminhando para os polos, vai ficando cada vez mais frio. Ter essa noção para poder entender o básico da temperatura. Com isso você consegue fazer várias e várias análises. Eu coloquei aqui vento. Vento é o ar em deslocamento, não é vareta? Sim, mas o que acontece? Eu quero te lembrar que os ventos, eles saem das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então, quando você tem um furacão, quando você tem essas tempestades, ciclones tropicais passando aqui pelo Brasil, é sempre causado por uma área de baixa pressão. Uma área de baixa pressão normalmente é uma área mais quente, onde esse ar quente sobe e o ar mais frio da área de alta pressão vai vir rapidamente ocupar esse espaço. Então toda vez que você vê esses ventos extremos que causam vários danos e tal, você vai falar em áreas de baixa pressão. Então fica esperto com isso, área de baixa pressão. Outra coisa importante é você saber ler climogramas. Climograma é aquele gráfico, vou colocar um aqui, ó. Lembra desse gráfico? Onde a temperatura é marcada pelas linhas, por essa linha, as colunas marcam a média de chuvas em cada mês e aqui embaixo está as letras representando os meses do ano. O que acontece? Com o climograma eu consigo saber se ele está no hemisfério norte, saber se ele está no hemisfério sul, saber que tipo de clima é. Então, fazer análise de climograma vai ser importante. E eu trouxe aqui um fenômeno climático que acontece nas cidades chamado de inversão térmica. Cara, no mundo normal, quando está normal, a superfície esquenta com os raios solares, então o ar quente está nas partes mais baixas da superfície, da atmosfera, próximo da superfície, sobe e o ar que está lá em cima desce e gera uma circulação atmosférica. E isso é bom, porque todos os poluentes que são gerados próximos da superfície, com essa circulação atmosférica, são jogados lá para o alto. O seu nariz está na parte mais baixa da atmosfera, então ele leva o poluente lá para cima. Na inversão térmica é quando na madrugada, ou no máximo de manhãzinha, chega uma frente fria e deixa a temperatura próxima da superfície mais fria do que a atmosfera que está em cima. Se a temperatura perto da superfície está mais fria, você não tem circulação atmosférica. Por isso que a gente chama de inversão térmica, porque o frio que era para estar o calor que era para estar embaixo, está em cima, então está invertido. E essa inversão faz que você não tenha circulação atmosférica que concentre poluentes na parte de baixo da sua
parte de baixo da atmosfera. Isso vai agravar a poluição. Vale falar que essa inversão térmica não dura o dia inteiro. Quando o Sol ganha um pouco de força, ele consegue romper a camada de poluição, esquentar a atmosfera e voltar a circular normalmente. Espero que enquanto eu tenha falado, se deu certo na edição, eu coloquei aqui alguma imagem para vocês. Certo? Então é isso que eu queria falar sobre clima. Trazendo para um outro ponto aqui, ó, eu trouxe a parte mais de geologia, geomorfologia, os agentes internos e externos. Vamos lembrar que os agentes internos, nós temos aí os três mais famosos, que é o vulcanismo, onde tem as erupções vulcânicas. Vamos lembrar que você vai encontrar isso principalmente em áreas de choque, áreas de divisa de placas tectônicas, porque ali você vai ter espaço para que esse magma aflore. Então, são áreas de encontro, áreas de borda de placa tectônica, e que o vulcão é como se fosse uma válvula de pressão na Terra. A pressão interna pelo calor que é gerado lá dentro da Terra esquenta e estoura como uma erupção vulcânica. Então, tá aí a ideia do vulcanismo. A orogênese. Pessoal, orogênese é aquele movimento de placas convergentes que se empurram e levantam e formam montanhas. Todas as cadeias montanhosas que a gente tem hoje são formadas por orogênese que aconteceram no período terciário da Era Cenozoica. Por isso, Cordilheira dos Andes, Himalaia, Rochosas, são todos exemplos de orogênese, certo? Essas são áreas sempre de placas convergentes. Cadeias montanhosas, placas convergentes, vai acontecer outra coisa, vão ser áreas suscetíveis a abalos sísmicos, aos famosos terremotos. Vamos lembrar que o terremoto é medido pela escala Richter, que mede a sua intensidade, é uma escala logarítmica na base 10, para você que ama matemática. Quanto maior a magnitude, mais forte é esse terremoto. A partir de 5 começa a ser sensível, como ele aumenta de 10 em 10 para cada grau, com 6 ele já causa grande destruição. E eles vão acontecer em vários e vários países. Cara, fique esperto, quando ele acontece em um país mais pobre, tem muito mais dano do que quando ele acontece em um país mais rico por causa de infraestrutura. Por exemplo, um terremoto de 6,5 na escala Richter no Japão causa menos dano do que um terremoto de 6,5 no Irã, devido à própria infraestrutura dos países. Indo para os agentes externos, você está vivo aí? Se você chegou até aqui, fala aí, ó, cheguei até os agentes externos, para eu saber que você está vendo o vídeo para valer. Quem sabe eu te mando uma surpresa. Vamos lá, agentes externos. O que é isso? São os fenômenos que vão modelar a superfície. Tudo que aconteceu no interno tem a ver com movimentação de placas. No externo é coisa que acontece na superfície. Ficar ligado com os processos erosivos. Processos erosivos são problemas. A erosão, a perda de solo é um problema. Sempre que você tem principalmente um solo desnudo. Então todo o processo de desmatamento agravando essa erosão. Em alguns casos essa erosão vai formando sulcos e forma um fenômeno que a gente chama de fossoroca, são aqueles grandes buracos. Porém, eu queria chamar a atenção para o intemperismo. Cara, muita gente se confunde nisso. Eu vou deixar aqui uma aula, eu acho que eu tenho uma aula, espero que eu esteja falando a verdade, só sobre o intemperismo físico e químico aqui, bem bonitinha, tudo organizado. Mas o intemperismo é um processo de decomposição e degradação das rochas. Em ambientes mais secos e frios, tem mais intemperismo químico, uma degradação mecânica nessa rocha, com agentes sendo a temperatura. Em locais mais úmidos, a gente tem mais intemperismo químico, que é a decomposição dessa rocha, a água como solvente. O que acontece? O intemperismo químico é um pouco mais forte, é mais intenso, então áreas mais chuvosas, climas mais úmidos têm um intemperismo mais intenso, e o intemperismo, ao fragmentar essas rochas, ele ajuda na formação do solo. Então, é todo um processo coligado. Certinho? Vamos que vamos, e vou te deixar aqui um convite. Eu estou fazendo quinzenalmente, às vezes não dá certo, mas está rolando, aulas de atualidades gratuitas. O que são essas aulas? Cara, ao você clicar aqui no link, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Cara, esse grupo de WhatsApp ninguém fica postando nada, ninguém vai ficar te enchendo o saco lá não. O que acontece? Quando chega na semana, eu falo, pessoal, a aula vai ser sobre tal tema, tal dia. Eu envio o link via Google Meet, porque não é uma live de Instagram, uma live aqui não, é uma aula via Google Meet, com slides. Você pode interagir na aula, você pode anotar, você pode tirar foto.
Então você vai assistir realmente uma aula e a próxima vai ser sobre reprimarização da economia brasileira. Já fiz uma sobre Ucrânia, como pode aparecer a Ucrânia no vestibular, e já fiz uma sobre China do século XXI, certo? Ah, Valente, como é que eu faço para ver essas aulas que já foram? Cara, não dá. Essas aulas que já foram ficam só para quem faz parte do Intensivo GeoRaiz, que é o meu curso de geografia intensivão para os vestibulares. Dá tempo de fazer esse intensivo? Dá. Ah, Valente, tem só um mês. Se tem só um mês, você não consegue estudar tudo. Então vem comigo, estuda só o que é mais importante. Vou deixar o link em algum lugar. Se você me chamar no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, falando que você quer saber sobre o curso, fala assim, não, vim do YouTube. Quero saber sobre o intensivo? Ainda te mando um cupom de desconto e tiro todas as suas dúvidas. Mas chega de enrolação e vamos ao que interessa. Hora de falar de globalização. Cara, esse tema cai muito porque ele conversa com a parte de economia, com a parte de tecnologia. E vamos lá. Quando fala de globalização, a gente tem que entender que a globalização que a gente conhece hoje, ela só funciona por causa de uma revolução técnico-científica, principalmente nos setores de comunicação e transporte, que puderam fazer o que a gente chama de um encurtamento do mundo. Cara, você pega o seu celular hoje e faz uma compra na Shopee e o negócio chega na sua casa. Não dava para pensar isso nos anos 70, tá ligado? Por que isso acontece? Porque hoje a comunicação evoluiu tanto que você está conectado com o mundo todo. O transporte evoluiu tanto que compensa trazer um produto da China até aqui do que produzir aqui. Certo? As outras vantagens vão ser mais importantes. Então, essa conexão, interligando todos os mercados, interligando todas as pessoas. Então, isso aqui é a base técnica que vai gerar a globalização. Quando eu falo de globalização, para mim o mais importante é a gente saber essa interação e interdependência. Eu abreviei ali. Por quê? Cara, o mundo está tão integrado, tão interdependente, que as trocas comerciais são tão grandes que qualquer evento que aconteça com um país influencia quase todo mundo. Ucrânia e Rússia não são dois grandes parceiros comerciais brasileiros, mas a guerra entre eles afeta demais a economia brasileira, certo? A Covid começou lá na China, mas como o transporte é tão integrado, a economia é tão integrada, as pessoas viajam de um lugar para o outro fazendo negócios, rapidamente se espalham pelo mundo. Então hoje o mundo tem uma grande interação e interdependência. Nós geramos também a ideia de um mercado global, certo? Ninguém mais pensa na lógica local. Quando o cara constrói uma fábrica, uma unidade produtiva, ele está pensando ou vender para o mundo todo ou, na pior das hipóteses, para aquele continente, para aquele subcontinente. Então, uma fábrica que está no Brasil não está pensando no mercado brasileiro. Ela está, no mínimo, pensando no mercado sul-americano, quiçá mundial, certo? Ligado a isso, a homogeneização cultural. Valeta, o que é homogeneização cultural? Você já percebeu que, eu vou tirando ali uma parte do Oriente Médio, todo mundo consome as mesmas coisas, a gente assiste as mesmas séries, consome os mesmos filmes, consome as mesmas músicas. E ao acontecer isso, vai acontecer uma homogeneização cultural, a gente vai ficando cada vez mais parecido. Qual que é a questão? A internet possibilitou que todo mundo consumisse cultura de todo mundo, mas não é isso que acontece na prática. Existe um país que tem uma produção cultural muito maior que todos os outros, que é os Estados Unidos, viva Hollywood, e ele consegue inundar o mundo com a sua cultura. E ao você ficar assistindo aquela cultura o tempo todo, você vai pegando o jeito de vestir, o jeito de pensar, ele vai moldando a sociedade e vai ficando todo mundo cada vez mais parecido, com os mesmos valores. E tudo isso acontece na tutela da economia neoliberal. Vocês querem que eu faça uma aula explicando o que é neoliberalismo, o que é keynesianismo? Comenta aí, eu tenho uma aula dessa dentro da minha plataforma, mas dá para fazer uma para o YouTube também. Então a ideia do livre mercado, a redução das tarifas alfandegárias, as privatizações e tal. O que também é importante quando você pensa em globalização? A realocação produtiva. E isso o Enem ama. Como os transportes são muito baratos, é possível eu deixar a sede da minha empresa nos Estados Unidos, porque ela se comunica com o mundo inteiro pela eficiência da comunicação, mas a sede produtiva vai para o Vietnã, vai para a China. Então, eu tenho a sede e a fábrica em locais diferentes, mas conectadas pelos sistemas de rede, materiais e imateriais.
A ponto que o custo de produção fica tão baixo que hoje 97% do vestimento utilizado nos Estados Unidos é produzido fora dos Estados Unidos. Eu pratico corrida de rua, estou gravando descalço, mas meus tênis de corrida quase todos vêm do Vietnã. Cara, o Vietnã é do outro lado do mundo. Por algum motivo, produzir no Vietnã e trazer o tênis até aqui, no interior de São Paulo, é mais barato do que produzir aqui. Então, você vai ter outros tipos de vantagens, como mão de obra barata, incentivos fiscais, leis ambientais, que vão transformar o custo de produção tão baixo que vai ter toda uma realocação da produção. E isso interfere inclusive no Brasil. O Brasil deixou de ser competitivo comparando com países do Sudeste Asiático. E vou falar disso na hora de atualidades, que vai ser sobre a reprimarização da economia brasileira. E uma das consequências mais abordadas no Enem é o aumento das desigualdades nesse processo. Esse processo acabou gerando o aumento das desigualdades. É uma coisa que o neoliberalismo traz como efeito colateral. Última coisa sobre globalização. Tem se questionado muito essa globalização desde a pandemia. Cara, não dá para depender só da China produzir respirador. A gente descobriu que algumas coisas são muito importantes para a gente realocar a produção longe da gente. Então, às vezes é melhor a gente ter uma economia fechadinha para alguns produtos. E essa discussão está acontecendo, certo? Não que a globalização acabou. A circulação de produtos é muito grande. Resolver uma questão, eu vou resolver hoje, na revisão que eu vou dar presencialmente no colégio, daqui a pouco. Você ainda tem esse fluxo acontecendo, porém, se discute o quanto que é importante você ter uma produção local. Então, esse debate que está crescendo. Certinho? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para os amigos, me segue, rumo aos 10k. Tá difícil, mas o sonho desse ano era 10 mil inscritos nesse canalzinho. Vamos chegar lá. Beijo no coração e bora pra facu.